Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, hoje no ciclo de entrevistas com executivos, eu estarei conversando com Fernando Araújo, um conhecido amigo de longa data. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em alguns processos, em algumas indústrias, e vai ser um prazer conversar com o Fernando nesse ciclo, falando de a base para a indústria 4.0, o Lean como base da indústria 4.0. O Fernando é gestor de produção, qualidade, logística e melhoria contínua. Tem experiência nos segmentos metal mecânico, autopeças, moveleiro e náutico. Efetiva liderança e gestão de times em níveis técnicos, supervisão e gerência em qualidade, suprimentos, planejamento, logística, produção, manutenção, instalações em obras e assistências técnicas. Trabalhos de reestruturação industrial, ações sobre perdas do processo, melhorias da qualidade, produtividade, implantação de sistemas de produção. Trabalhou na área de relações técnicas com montadoras, coordenador de grupos de melhoria, líder de projetos para participação de feiras internacionais, líder de projetos para implantação de Lean System, Lean Manufacturing com comprovada efetividade e resultados. Também atuou em diversos ciclos Kaizens e hoje atua como executivo industrial. Fernando, muito obrigado por estar aqui conversando, pela tua disponibilidade, por aceitar esse convite. Te agradeço imensamente, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, eu estava fazendo contas aqui, né? Já são quase 20 anos aí, né, que nos conhecemos, e vai ser um prazer conversar contigo, porque eu acompanhei a tua carreira e vi o quanto de experiências e resultados tu teve, né, principalmente nessa questão das jornadas da qualidade, nas jornadas do Lean, né, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muito obrigado pelo aceite, Fernando. Luciano, eu que agradeço o convite. Primeiramente, quero lhe parabenizar também pelo projeto, pela essa atitude, né, de compartilhar o conhecimento que tu tens, de provocar essas reflexões referente a esse movimento novo que a gente vem percebendo aí na indústria. Estamos aí para contribuir, porque você é uma pessoa que merece muito. Muito obrigado, Fernando. Fernando, eu já vou começar com as questões, porque hoje nós vivemos o que nós estamos falando de quarta revolução industrial, e a quarta revolução industrial, ela basicamente está ligada a processos de informação. E quando a gente olha toda essa questão de transformação digital, de indústria 4.0, é muito importante que a gente tenha uma base para isso. É muito importante que a gente entenda o seu trabalho, né? Como tu fala várias vezes, né? Entender o nosso trabalho. E aí eu coloco o seguinte, dentro dessa questão de entender o nosso trabalho, de indicadores e preparar a base, né, o professor Falcone, ele nos coloca que gerenciar é resolver problemas, né? Dentro dessa perspectiva, né, o que é gerenciamento, Fernando? O que é resolver problemas dentro dessa ótica? Bom, Luciano, isso me faz relembrar a minha graduação também, né? E se fez uma pergunta uma vez, né? O que é administrar, né? E aí, com 4 letrinhas, né, uma pessoa me explicou. Gerenciar é basicamente fazer o ciclo PDCA. Né? Administrar é fazer o ciclo PDCA. Então, eu vejo que muitas situações que acontecem, muitos resultados indesejados, e aí digo assim, o problema, né? Falando em problema é o resultado indesejado. E resultado indesejado nem sempre é só uma coisa ruim, né? Porque muito se conceitua que problema é uma coisa ruim. Então, eu trago um exemplo assim, problema é o resultado indesejado. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu
tenho um faturamento anual de 100 milhões, eu quero atingir 150 milhões ou 200 milhões. Isso não é uma coisa ruim, né? Mas é um problema a ser resolvido. Eu tenho o meu estado atual e eu tenho o estado futuro que eu quero chegar. E para isso, né, como base, a gente pode usar essa questão do PDCA, né, esse ciclo de planejar, e dentro do planejar a gente conseguir desmembrar ele em identificar de fato os problemas, identificar o problema, fazer uma observação muito bem detalhada, né, para poder criar um próximo passo que é a análise, né, de tudo isso. Dentro dessa análise, identificar quais os pontos que devem ser abordados e corrigidos, e dentro disso aí montar um belo plano de ação, né, que pode ser um 5W2Hs, que você consegue chegar até a medir o quanto vai custar essas ações, né, para ter uma condição também de viabilidade. A partir daí, aí fazer o DO, né, que é a execução, e aí essa execução tem que ser de acordo com o que foi planejado, porque muitas vezes também as pessoas acabam executando fora do planejado, né, e aí vem uma evidência de que não se acredita no que foi planejado, então a gente tem que ter convicção do que está se fazendo, né, e executar de acordo com o que foi definido no planejamento, no plano de ação, verificar, e aí na verificação existe uma regra básica, né, que você vai comparar o planejado e o realizado, né, e aí você vai perceber se você atingiu os objetivos ou não. Atingindo, você trabalha para padronizar isso, monitorar e gerar um novo ciclo. Não atingindo, em algum ponto do planejamento houve uma falha, né? Essa falha é algo que não foi abordado, né? Ou não foi identificado realmente o problema na sua essência, ou na observação faltaram muitos pontos a serem verificados, de certa forma, se acompanhados, vamos dizer assim, ou na análise não se identificou as principais causas, né? As causas reais disso tudo. E aí você tem que, novamente, girar esse ciclo para atingir o resultado esperado, né? Então, eu entendo que é dentro dessa forma, dessa metodologia, que a gente aprendeu muito, né, com os ensinamentos do Falcone, que até hoje permeiam e são validados a cada vez que é experimentado. E isso é o que preconiza, né, o ensinamento e a base do ensinamento de gerenciamento, né, que o professor Falcone difundiu isso no Brasil, né, e foi para o mundo, né, para as empresas. Hoje é uma das vozes em gestão, né, fazendo essa divulgação do método do PDCA, que é um método de gerenciamento, né, Fernando? Exato. É claro que, bom, tem o outro lado, que é eu atingir os objetivos ou não, né? Dentro disso, se constrói mecanismos de acompanhamento, vamos dizer assim, né? Que são os indicadores. Né? Então, para cada ação, né, pode estar abrangendo alguma dimensão, vamos chamar assim, né? E eu tenho que desenvolver indicadores para ver se eu estou atendendo ao que eu planejei e se o resultado está de acordo com o que eu estou esperando. Por exemplo, nas dimensões de qualidade, atendimento, vamos dizer assim, produção, produtividade, custos, a questão de segurança e a questão moral também, né? Que as pessoas, elas têm que se sentirem, eu digo assim, com muita simplicidade, elas têm que se sentirem felizes e realizadas onde estão trabalhando. Tá, mas Fernando, como é que eu meço a felicidade e a realização das pessoas, né? Vamos pegar esse ponto, assim. Existem indicadores, né, junto à área de recursos humanos, que você consegue não medir a felicidade, mas ver se está de encontro ou não, que é propriamente um indicador de rotatividade, um indicador de absenteísmo, uma pesquisa de clima muito bem feita, né? Uma própria questão da relação cadeia cliente-fornecedor dentro dos processos, né? Você ter condição de medir isso,
né, você já consegue ter uma percepção se você está atingindo ou não o resultado nessa dimensão aí. Fernando, muito bom que tu traz uma questão importante, né? Essas dimensões competitivas, o Falcone também chama de itens de controle, né? Que são as questões de qualidade, custo, entrega, segurança e moral. E aí eu queria tratar, né, de um item que eu sei que tu tem uma grande bagagem, né? Que é a questão da qualidade, né? Uma grande experiência aí, que é a questão da qualidade, né? Como é que as empresas elas podem fazer para construir um sistema de gestão da qualidade e quais são as fases, quais são as maturidades de um sistema de gestão de qualidade, Fernando? Certo, Luciano. Vamos voltar lá quando a gente começou a conversar ali dessa questão do entendo do seu trabalho, né? Então, falo isso porque eu ouço bastante tu falar nisso também, né? Sim, foi a primeira, digamos assim, o primeiro entendimento que eu tive nessa questão quando a gente decide ter a responsabilidade de fazer a gestão, né, seja de processos, principalmente de pessoas, a gente tem essa responsabilidade, né, de ter a certeza do que está fazendo. Nessa questão da qualidade, primeiramente, assim, a qualidade ela precisa ser entendida qual é o seu valor, né? Para aí, a partir daí, uma empresa, uma organização definir como será o seu sistema. E aí tem duas questões relacionadas ao valor da qualidade. A qualidade percebida pelo cliente daquilo que você faz e decide entregar a ele, pelo desejo dele comprar, e a qualidade que está relacionada ao cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos pelo próprio cliente ou para o público que você quer vender o seu produto, proporcionar o seu produto ou serviço. Então, dentro dessa linha. Mas, olhando para uma questão de indústria, né? Então, a primeira questão, o sistema de qualidade, aí a gente vem numa evolução da própria questão da ISO, né, que ela vem definindo padronização de atividades, de processos, aí a interação dos processos e a questão de mitigar os riscos agora para ter uma gestão de qualidade do negócio, né, vamos dizer assim. Então, alinhando com toda essa evolução que nós tivemos, tem a questão da interação dos processos e não só pensar no produto, né? Mas sim ter muito clara essa questão da voz do cliente. Então, a qualidade ela tem que transcender somente a sua área, mas estar participando de um processo de desenvolvimento de produto. Então, ela precisa ter um braço técnico junto à engenharia, no momento de desenvolver o produto, de estabelecer os requisitos, de prototipar, né, de fazer um tryout, de fazer um lote piloto. Tem que ter, vamos dizer assim, orientadores da qualidade no seu processo. Tem que ter vamos dizer assim, um check-out, né, para ver se atendeu os requisitos. Né, isso tudo falando de processos produtivos. Mas um sistema como um todo, assim, que eu entendo que ele tenha condição de realmente agregar valor para uma empresa, ele tem que olhar a questão comportamental, né? A questão, como eu já vim falando, dos atendimentos aos requisitos do produto, e uma questão voltada à parte da melhoria contínua, né? De aproveitar também o capital intelectual das pessoas através de sistemas ou mecanismos que dão condição de ouvir essas pessoas e tornar as suas sugestões como melhorias. Então, basicamente, são três pontas, né? Vamos dizer assim, onde uma é voltada aos requisitos de produto, outra voltada à questão comportamental. E aí, Fernando, mas me cita um sistema, um mecanismo que eu posso trabalhar essa questão comportamental. Existe o que é a base, que eu digo assim, inclusive para o Lean.
que é o 5S. Né? Por uma questão comportamental, você consegue medir, vamos voltar lá na questão dos indicadores, né? Você consegue medir se a pessoa trabalha de uma forma organizada, se o seu ambiente de trabalho está arrumado, se está limpo, se ela tem um cuidado com o seu asseio e se ela consegue fazer tudo isso mantendo uma autodisciplina, né? Sendo disciplinada e acreditando nisso. Então, você consegue desenvolver também esse lado da qualidade do ambiente de trabalho, trabalhando essa questão comportamental. E na questão de aproveitar, né, o capital intelectual, a criatividade, né? Nós brasileiros, nós temos muito forte essa questão da criatividade. Eu cito muito nas oportunidades que eu tenho de falar sobre a qualidade que nós falar em qualidade, história da qualidade, a gente fala Japão, Estados Unidos, e aí tem que falar de nós, né, dos brasileiros. Sim. E aí as principais características, né? O japonês, ele tem a sua principal característica, a disciplina. E uma vez no treinamento eu ouvi que o japonês, até pela sua própria cultura, né, e o seu cuidado com também a questão de saúde, é comum você ter 3, 4 gerações da mesma família, né, presentes. E todos os dias, o patriarca ou a matriarca mais velho da casa, o filho mais velho, desculpa, ele pede ao seu pai ou à sua mãe o que deseja comer. E todos da família, no almoço, fazem a mesma refeição. Isso por disciplina, né, por tradição, por cultura, mas destaca-se muito a disciplina nesse sentido. Por outro lado, o americano, ele tem essa questão da estatística muito forte, né? Ele tem essa questão de dados muito forte, tomar decisões baseadas em dados estatísticos. Basta assistir uma partida da NBA, né, de basquete, não fazendo nenhuma propaganda da NBA, mas uma partida de basquete americano, você percebe que aquele jogador, no quarto tempo, naquela posição, ele acertou 99% dos arremessos, se ele entrar faltando tantos segundos, ele converte, ele faz, então, uma questão estatística muito forte. Né? E nós, brasileiros, temos a questão da criatividade. Né? Mas se nós conseguirmos, é aí que eu digo, nós temos totais condições de usar a fórmula do sucesso. Ser disciplinado, trabalhar com fatos e dados estatísticos e usar essa criatividade, a gente cria muita coisa aí que pode ser referência no mundo todo. Assim como muitos brasileiros já vêm criando, né? Então, nessa linha, as empresas podem usar a criatividade das pessoas através de já conhecidos e renomados e já por muitos anos, né, os grupos de melhorias contínuas, que por muito tempo foram chamados de círculos de controle de qualidade, grupos multidisciplinares, né, que tem na sua base muito trabalhar com as ferramentas da qualidade, né, que, por sua vez, também aplicam o PDCA. É um conjunto de ferramentas que organizado através de um método que é o PDCA, né, Fernando? Então, isso é muito bacana, porque quando a gente fala em 5S, que tu trouxe agora como uma das bases do sistema de qualidade, o 5S também é uma das bases do sistema Lean, que a gente já entra agora na sequência, mas se pensa que implantar 5S é algo fácil e é algo que trabalha muito com pessoas, né, Fernando? Não é só o fato de limpar, organizar e chegar no dia D e tudo mais. Não é só isso o 5S. O 5S, ele mexe com a cultura das pessoas, né? Ele mexe com o mindset das pessoas também, né, Fernando? Exato. O 5S, eu cito assim que em uma das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive eu participei de um processo seletivo e era para uma oportunidade para implantar o Lean Manufacturing na sua essência, né? Desde a base até as questões estratégicas, Roshin, Kanri, todo o desdobramento, enfim, de porta a porta, de ponta a ponta, em todas as
as esferas e processos do negócio. E a pergunta que era a primeira e era decisiva é assim, por onde começar? Uhum. E aí eu disse, bom, depende por qual parte, mas começar na base, né? E a base do Lean, para ter uma estabilidade, como se nós falarmos alusivamente a casa do Lean, né? A estabilidade parte lá do 5S, né? Tem que fazer um 5S para você conseguir começar a construir tudo isso. Diz, ok, passou para a segunda etapa, né? E aí foi todo o desenvolvimento. Mas sim, e o 5S, ele, no Brasil, falando um pouco dessa questão das implantações que já foram feitas, acredito que nós temos que tropicalizar ele. Isso é uma reflexão que eu faço agora, porque muitas empresas, eu percebo que tentaram implantar, mas não tiveram sucesso, não tiveram resultado com isso. E aí a gente tem que tropicalizar, tem que trazer para a nossa cultura, para o nosso jeito, porque você fazer as pessoas quererem entender, e em alguns casos eu vi que as pessoas, num treinamento, elas tinham que decorar as palavras em japonês, do que o significado dos censos. Não é esse o caminho, né? Uhum. Tente numa empresa, eu dou a sugestão assim, quem for buscar esse caminho, se já não buscou, mas trazer para a sua linguagem, que as pessoas vão se sentir parte de fato e vão entender melhor. E quando as pessoas entendem melhor, elas conseguem mudar o modelo mental, né? Uhum. E aí sim se engajar de fato e entender que aquilo vai agregar valor. Eu vi agora, tu falando isso sobre a tropicalização, eu vi algumas empresas fazendo uma simplificação dos 5 censos, né? Trabalhando Programa com Sol, 3 por exemplo. programa Sol, trabalhando com 3 censos, né? O programa Sol, né? Segurança, organização e limpeza, né? Então, fica mais simples de entender e de começar e de criar corpo e maturidade para essa transformação cultural, né, Fernando? Exato, é nessa linha. Inclusive, dentro do momento que eu estou vivendo profissionalmente, estamos pilotando um quadro de shop floor management, né, de gestão de piso de fábrica, mas não estamos aplicando 5S, e simplesmente organização e limpeza. Né? Porque acima disso a gente tem sim a dimensão de segurança do trabalho muito forte, né? Sim. Também sendo trabalhado. Mas não se fala em 5S, se fala em organização e limpeza. Né? E já estamos colhendo resultados positivos. Muito bom, maravilha. Mais um insight, né, para as pessoas, empresas, empresários que querem entrar nessa jornada, né, e tem um insight de simplificação de um programa que mexe bastante com as pessoas. Fernando, agora eu já quero entrar num viés de Lean Manufacturing, porque a gente já começou a falar de Lean Manufacturing, né? Tu já falou um pouco de experiências aí, e tu também já falou nas dimensões competitivas, né? E o Lean Manufacturing, ele está relacionado à estabilidade de processos, à padronização, e o Taishono nos traz lá do sistema Toyota de produção a eliminação de perdas, né, do processo, né, a eliminação de desperdício. Quando a gente fala nas bases conceituais, né, nas bases filosóficas do Lean, né, a gente também pode lembrar das dimensões de competitividade ou dos itens de controle do Falcone, né, que são aqueles que a gente já comentou: qualidade, entrega, custo, moral e segurança, né? O Lean também tem indicadores, né? O Lean também trabalha com indicadores. E eu queria que tu explorasse agora, né, esse caminho, né, de um sistema de produção enxuta, né? Como é que é a maturidade, né? Tu já deu, né, alguns indicadores aí um pouco anterior, né? Mas agora, quais são os caminhos, né? As maturidades que é necessário prestar atenção para ter um bom sistema de produção enxuto na empresa, Fernando? Bom, vou compartilhar um pouco da minha experiência em relação a isso. E nessa questão da cultura Lean, então a gente também tem que entender que muitos indicadores, muitos mecanismos implantados ao mesmo tempo,
eles podem até acabar gerando uma superprodução, né, de esforços para que isso aconteça, muita movimentação para que isso aconteça, em determinados momentos, por falta de sincronismo, né, pode gerar perda de espera, alguns processos, algumas áreas esperando. Então, tem que fazer uma implantação gradativa, né, e de forma evolutiva. Mas falando de um sistema de produção enxuto, eu citaria assim um pensamento, né? Pensar em três recursos, né, de forma macro, mas básica. Vamos falar assim, um recurso financeiro, e aí, nesse recurso financeiro, fazer a gestão do orçamento. Então, você conseguir entender a sua necessidade e trabalhar com essa questão do orçamento. O recurso material, e aí entender toda a questão material que você precisa, mas não só falando de matéria-prima, né? Mas falando de equipamentos, infraestrutura, toda essa relação de material, né? Como eu cito assim, não adianta você querer montar uma grande empresa no deserto do Saara, porque o custo de material vai ser altíssimo, né? E você não vai conseguir ser competitivo mais adiante. A não ser que você tenha alguma questão muito estratégica que você queira fazer isso. E o terceiro recurso é o recurso humano, né? E aí também, não olhando somente para horas disponíveis, mas sim para a questão do capital intelectual, né? O recurso humano, que competências eu preciso ter para esse meu negócio? Então, que profissional eu preciso ter, que talento eu preciso ter dentro da minha empresa para atingir e para conseguir transformar o meu processo, o produto final que eu quero ter e atender os clientes que eu tenho como alvo. A partir daí, com esses três recursos, aí estabelecer uma relação direta com como a gente comentou assim, as dimensões competitivas, que aí entra essa questão de segurança do trabalho, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas que vão trabalhar comigo se sintam seguras, eu dar a condição segura e cobrar os atos seguros, né? E aí atos seguros vem desde usar os equipamentos de proteção individuais, né? A empresa propor os equipamentos de proteção coletiva, medir isso com a questão dos indicadores que já existem tradicionalmente na segurança, né? Que é dias sem acidentes, dias com acidentes, mas sem afastamento, infelizmente dias com acidentes e afastamento, e também os incidentes, né? Que são os quase acidentes, que aí é o maior valor que a gente tem para trabalhar, né? Trabalhar o comportamento das pessoas, que isso seja sinalizado, né? E trabalhar nessa condição, que aí você evita o resultado indesejado ruim, né? A questão propriamente dito da qualidade, né? E aí a gente tem os indicadores de qualidade que podem ser medidos em ppm, assim como muitas empresas hoje determinam, já é mais uma linguagem universal, vamos dizer assim, né? A transformação em ppm. A questão aí de auditorias internas para ver se os processos são estáveis na parte da qualidade, medir também dessa maneira, né? Se está sendo seguido os procedimentos estabelecidos. A terceira dimensão competitiva a gente chama de atendimento, né? Que aí entra essa questão de produtividade e pontualidade de entrega. Né? Produtividade medir diretamente na questão quantitativa, né? Então aí vai a relação que a empresa tem, né? Mas quantidade de peças por hora, o planejado e realizado nessa questão. E pontualidade de entrega, basicamente, é atender a data prometida ao cliente, conforme o pedido, né? E aí vem um ponto interessante. Eu já participei de auditorias de terceira parte, vamos dizer assim, né? Em algumas oportunidades, e que a promessa de entrega estava 99%, 99,9%, 99%. E não que a gente não acredite nisso, né? Mas vamos entender qual é a métrica disso tudo e como é construída essa métrica.
E aí, em alguns casos, a métrica é construída basicamente no que você consegue entregar e não no desejo do teu cliente. Então, assim, muitas reprogramações, e aí a data da métrica estava pelo resultado da reprogramação e não pela data inicial que o cliente realmente desejava receber, né? Então, essas questões precisam ser bem apontadas e abordadas, né? Sim. Porque você tem que reconhecer que tinha um desejo do cliente inicialmente e você acabou negociando, ele aceitando por uma questão talvez de necessidade, mas que você não atingiu, né? Então, as métricas também são muito importantes na hora de serem definidas. Aí, além disso, tem a questão de custos, né? E aí, custos nessa questão de sistema de produção, focar em duas questões. A questão da eficiência, né? Porque você tem uma taxa de eficiência calculada que você tem que buscar atingir. E existem eficiências, a eficiência a gente pode ficar muito tempo falando de métodos de cálculos, né? LIROG, OEE, mas assim um cálculo clássico de eficiência que você pode colocar é você medir as horas produtivas pelas horas disponíveis, né? Você tem um custo disso tudo e você mede essa eficiência. E esse custo basicamente é o clássico custo da taxa hora. É você calcular todo o custo que você tem para fazer aquele processo funcionar para gerar o produto, né, que está programado. Além disso, aí vem aquela questão moral que a gente comentou, que eu já citei, né, anteriormente, então não vou ser redundante, mas já foi citado, que também tem os indicadores que você pode trabalhar e construir em conjunto com a área de recursos humanos ou desenvolvimento organizacional humano, né? Que hoje também está bem forte. Agora, a partir daí vem o ponto, tá? Mas como que eu consigo ter essas dimensões bem competitivas? Aí você tem que trabalhar, e aí eu digo assim, classicamente, em 6 variáveis. Você tem que estabelecer controle sobre 6 variáveis no seu processo. E aí nós vamos lá no Kaoru Ishikawa, né? Então, essas 6 variáveis, você conseguindo controlar, você consegue tornar suas dimensões competitivas realmente atrativas para o mercado. Que é a matéria-prima que você vai usar, você vai receber, é a mão de obra, né? Aproveitar e desenvolver na plenitude, a questão das máquinas e equipamentos que você tem, a questão do meio ambiente em que você está atuando, a questão do método, e basicamente método entra nas informações. E aí, informações, a gente tem todo esse mundo novo agora, inclusive, né, do 4.0, aí que a informação pode estar disponível em, como dizem, online, on time, né? Sim. E os meios de medição. Né? Os meios de medição para atender os requisitos específicos de produto ou meio de medição de todo o seu processo. Então, controlar essas variáveis, perceber quando essas variáveis começam a ficar muito instáveis, e a partir daí criar mecanismos de controle para estabilizar e ter a condição de ter o resultado que você espera atingir. Como você faz isso? Aí vai voltar lá na questão, trabalhar de forma planejada, né? Fazer gestão. E fazer gestão é planejar, executar, verificar e agir sobre os desvios. E ainda eu complemento algo mais. Existe uma ferramenta, né, que eu aprendi a usar também e hoje eu uso, que me dá condições rápidas de montar o meu estado atual, o meu estado futuro, fazer uma análise sobre o meu estado atual, entendendo eu quero chegar a montar um plano de ação, criar indicadores de acompanhamento, chamar um time para trabalhar em conjunto e botar em ação, que é o A3, né? Consolido esse sistema de gestão dessa maneira. Simples, objetivo, mas que, se trabalhado com disciplina, né? Lembrando da cultura japonesa, focado e acreditando em fatos e dados, e transformando isso em valores, informações estatísticas, se necessário for, usando a criatividade se consegue resultados
bem atrativos. Fernando, deixa eu fazer um resumo de tudo isso que tu falou, porque foi uma aula agora sobre o sistema de produção, né? E eu quero ver se eu entendo fazendo um resumo. Nós temos que ter um sistema de indicadores simples, mais robusto. Nós temos que ter um método para melhorar, para fazer a gestão desses indicadores. As ferramentas que nós vamos utilizar, um portfólio de ferramentas, uma caixa de ferramentas que nós vamos utilizar conforme a necessidade, tudo isso com a base nas pessoas, em mudança de comportamento, que pode iniciar lá pelo 5S como ferramenta básica de mudança de mindset para esse caminho de sistema de produção, né? E por isso que nós chamamos de sistema, porque é um conjunto de coisas interligadas, né? Que são interdependentes. Não funciona só um sistema de indicador sozinho, né? Sem as ferramentas ou sem as pessoas, né? Então é um conjunto, é um sistema, né, Fernando? Exatamente. E essa questão da mudança comportamental, né? Então, eu percebo que o engajamento das pessoas para que isso aconteça, porque é da natureza humana criar uma zona de conforto e querer permanecer nessa zona de conforto, né? Mas as pessoas, elas precisam entender que o que nós precisamos criar é uma zona de segurança. Uhum. Isso sim, mas nunca querer permanecer numa zona de conforto. E essa zona de segurança a gente só cria conhecendo cada vez mais qual é o nosso papel, seja dentro de uma sociedade ou dentro de uma empresa, né, que a gente está falando de indústria, e entregar aquilo que se espera. Né? Mas como eu faço, como um gestor, como eu faço isso acontecer? Como eu engajo essa pessoa? Né? Eu tenho que transcender o óbvio. Né? Eu tenho que transcender o óbvio. E eu digo assim, eu aprendi duas frases, né? Que o óbvio só é óbvio depois de dito. E aí uma mais simples ainda que diz assim, o óbvio tem que ser dito. Uhum. Então são coisas assim que às vezes, não, mas eu não vou falar porque a pessoa talvez vá até achar que eu estou subestimando a inteligência dela. Mas não. Né? Comece uma abordagem assim para criar uma abertura para que ela entenda o que você quer dela, né? Qual que é o resultado que você espera dela. E aí eu vou citar um exemplo assim, Uhum. As indústrias do agronegócio, né? Uhum. Uma pessoa, um profissional dessa área, eu estou lá para fazer um conjunto, uma peça, um equipamento. Tem que transcender isso, né? Tem que dizer, a gente é responsável por contribuir para colocar um prato de comida na mesa de uma pessoa. Então, isso é o transcender, isso é mostrar até onde vai, talvez, o movimento que aquela pessoa está fazendo para produzir um equipamento, produzir um componente, contribuir tecnicamente, né, numa solução. Então, é dessa maneira que eu entendo que você também engaja e você começa a mudar os paradigmas que a pessoa tem, que vão ajudar a abrir a mente, mudar a forma de pensar das pessoas. Ou seja, né, Fernando, quando a gente fala em indústria 4.0, em tecnologias, né, para mim é muito claro que a gente precisa ter uma base para colocar as tecnologias, né? Então, e para mim essa base, essa otimização é através do Lean. É uma filosofia que nos dá uma mudança cultural, né? Além de proporcionar resultados e indicadores através de um sistema de gestão. E aí, quando a gente fala sobre por onde que a gente começa o Lean, né, e tu deu vários insights aqui, uma coisa que é muito simples e que não depende de nenhum investimento é mostrar a perspectiva do propósito, né? É isso que tu está dizendo, mostra, em vez de você produz peças, né? Não, agora você produz condições para que o prato de comida vá para a mesa das pessoas, né? Então muda, né? Começa a ter um engajamento. Esse teu exemplo é muito bom, né? Porque a transformação tecnológica ela começa pelo como o gestor se comporta. E aí vem a minha outra questão, Fernando, que eu queria te perguntar, né? O papel do gestor industrial nessa fase de transformação, né? Tu deu vários insights, né? Mas na prática, se tu pudesse dizer para um executivo industrial também, qual que é o papel
nessa transformação Lean? Bom, o papel, eu vou usar uma frase militar, certo? Não estou fazendo apologia nenhuma aqui, mas eu vou dar uma frase militar que a gente aprende, que a palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, assim, o exemplo tem que ser dado. Então, mas eu sei que o meu patrão quer, tá? Mas a atitude dele demonstra que ele realmente quer. Então, eu sempre também uso muito assim, não basta ser, tem que parecer ser. Não adianta dizer que você é assim se você, com as suas atitudes, não demonstra que é assim. E vou citar como exemplo assim, quando você está dentro e não somente junto, você consegue fazer essa transformação. Então, assim, você vai para a fábrica, você acompanha um problema, você é chamado para participar de uma solução, vale a pena investir esse tempo, né? Porque são duas coisas. Você vai conquistar cada vez mais a admiração das pessoas e você vai ter a oportunidade de aprender algo que às vezes você não sabia, né? Cito exemplo assim, que muitas vezes você percebe a disciplina de um profissional e, se me permite, Luciano, vou dar um exemplo que eu tive hoje. Certo? Eu tive hoje um exemplo de um profissional que eu estava conversando com um coordenador na fábrica, ele chegou, pediu licença e nos abordou e disse, olha, acabou o gás de nitrogênio da máquina. Eu sei onde está os botijões, tudo mais, mas eu sei que eu não posso mais trocar, porque no passado, inclusive, ele trocou. E ele, sim, porque tem toda uma questão técnica aí que o pessoal da manutenção tem que fazer. Vocês conseguem chamar ele para mim, porque eu não encontrei as pessoas lá. Ele disse, olha, espera aí. Eu peguei o telefone e eu liguei para o gerente da área de manutenção e pedi para dar total atenção. E fiz questão que ele ficasse ali para ele perceber que ele estava sendo ouvido, né? Porque se eu perdesse essa oportunidade, talvez eu estava desconstruindo um pouco da motivação que ele tem de seguir o que foi determinado. Então, um gestor industrial, uma pessoa de fábrica tem que ter muito forte essa questão de e muita atenção para não perder as oportunidades de manutenção do comportamento disciplinado e dessa questão toda que faz a base, né, do Lean acontecer. Maravilha. E Fernando, eu estava acompanhando aqui e pensando, né, ao longo de toda a nossa conversa, né, a gente, se nós utilizássemos uma estatística, né, uma boa parte do tempo, se nós utilizássemos uma estatística não quantitativa, qualitativa agora, né, uma boa parte do tempo, nós falamos em pessoas, em cultura organizacional, em comportamento, né, e o nosso tema é Lean como base, né? Então, a gente não falou sobre troca rápida de ferramenta, nós não falamos sobre Kanban, Kaizen, não falamos de Pokayoke. Não falamos em Kanban, não falamos em rotas e rotinas, tem muitos mecanismos, não falamos em Sojinka, não falamos em Kamishibai, tem muita coisa para explorar no Lean, mas falta tempo, realmente. Mas o quanto é importante, né? E de novo, né? O quanto é importante quando a gente fala em tecnologias, né? E isso eu com algumas conversas com alguns executivos também falando sobre tecnologias para a indústria 4.0, a gente percebe que é comum o pensamento de que a tecnologia sozinha ela não faz o resultado acontecer. Ela precisa de pessoas para conduzir os processos que conduzem a tecnologia, que fazem os resultados aparecer, né? Então,
tudo relacionado com pessoas, né? Nós somos pessoas, né? Nos relacionamos com pessoas, né? Os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, né? Então, é toda uma cadeia de pessoas que, se nós não tivermos esse entendimento de que as ferramentas são importantes, são necessárias, mas, além disso, é ter uma base comportamental, é ter uma base de pessoas bem estruturada, é como tu falastes, né? É ter um ambiente seguro para as pessoas, seguro psicologicamente para as pessoas, né? É ter um ambiente que proporciona o desenvolvimento das pessoas, é ter as pessoas acreditando naquele propósito qual elas estão trabalhando, né? Então, tudo é movido em torno das pessoas, né, Fernando? E isso tu traz muito forte, né, quando a gente fala Lean como base, né? Então, eu vou tirar um resumo da nossa conversa. Eu queria que comentasse um pouco também sobre cultura organizacional. Fazer um processo de transformação Lean é transformar o comportamento das pessoas, né, em primeira ordem, vamos dizer assim, né? E isso tem a ver com cultura organizacional. É isso, Fernando? Exato, Luciano. Essa questão da cultura, né? Vamos lá, o Lean. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, mas aqui a gente não precisa do Lean, né? Já escutei isso também, já foi questionado a questão. Então, se você abordar pelos mecanismos que eu falo, né, do Lean, você não vai obter sucesso. Agora, a partir do momento que você começa a exercitar os mecanismos e fazer com que as pessoas realmente percebam, né? Vamos falar lá dos princípios do Lean, né? Percebam o valor agregado, né? Que as pessoas consigam entender que o cliente também está percebendo a melhoria e o valor agregado, que o fluxo se tornou melhor, né, do produto no processo, que é muito melhor puxar do que empurrar, né? Uhum. E que, sim, pode-se buscar a perfeição, né? Uhum. Por mais que muitas vezes, eu cito como exemplo, o japonês, ele tem obsessão pelo zero defeito. Uhum. Né? E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles nunca atingiram, mas eles estão mais perto que todo mundo. Uhum. Eu falo isso para as pessoas, e daí eu penso, agora eu estou entendendo o que tu quer dizer. Uhum. Né? Então, essa transformação tem que ser uma educação. Eu cito, é como se fosse catequizar. Você tem que catequizar e para fazer essa mudança, porque só apresentar o conteúdo, colocar os mecanismos e as ferramentas em prática, elas podem funcionar por um determinado momento. Mas se você não construir, mudar os paradigmas das pessoas e fazer, de fato, com que elas acreditem, né? E exemplificar o que é uma superprodução, Uhum. exemplificar o que é uma perda de transporte, exemplificar o que é um processamento lento ou desnecessário, Uhum. exemplificar o que é um movimento, porque muitas pessoas, às vezes, elas confundem o conceito da perda transporte com o conceito da perda movimento. Uhum. E aí, se você não ter a capacidade de perceber que ela está confusa nisso, e ir lá e trabalhar e fazer com que ela realmente tire essa dúvida, se você não fizer isso, ali ela já começa a perder o engajamento. Uhum. Né? A questão da espera, a questão clássica do defeito, né? E o estoque também, que é conhecido por muitos. Então, nesse sentido, esse trabalho tem que ser feito. E é como uma escola. Sim. Como uma escola. E, Fernando, nessas tuas experiências, né, agora já estou me encaminhando para o encerramento, embora eu gostaria de explorar muito mais, né, esse tema, porque é relevante, e quando a gente observa alguns dados e algumas pesquisas, né, então vou citar, por exemplo, pesquisa do BCG em empresas americanas, dizem que 40% das empresas pesquisadas têm baixa maturidade em Lean. Quando olha a pesquisa feita pela CNI, né, nos mostra que de empresas pesquisadas,
tem quase 50% de empresas que utilizam menos de 10 ferramentas do Lean Manufacturing, né? Então, quando a gente olha uma pesquisa feita pela ACATEC na Alemanha, nós vemos que tem 30% de empresas que ainda estão em fase de otimização, né? Então, a gente tem uma série de pesquisas que nos mostram que ainda precisamos otimizar os processos e que ainda precisamos da base da estabilização dos processos e da padronização para que a gente possa avançar para a questão tecnológica, né? E aí, nessas tuas experiências de implantação de sistemas de produção, quais foram, que tu lembras, assim, algumas barreiras ou dificuldades, né? Quais são pontos, né, que os executivos precisam ter cuidados ou atenção para que tenha um processo mais fluido, Fernando? Já estou nos encerramentos e não vamos falar de Kanban agora, tá? Tá, ok. Então, dentro do Lean, um mecanismo que eu percebi que traz toda uma condição para você, dentro da empresa, se preparar melhor, certo? É a questão da gestão da demanda. Uhum. E aí nós falamos de S&OP, Uhum. né? Vendas e planejamento da operação. Uhum. Então, assim, se nós olhar para dentro da casinha tradicional do Lean, a casa do Lean, né? Uhum. Que tem a figura humana no meio, a questão da segurança e da moral segurado no peito ali muito forte, os pilares da esquerda falando em mecanismos de gestão, os pilares da direita falando em mecanismos de mais humanos, né? Autonomação, a questão do Jidoka na direita e o JIT na esquerda. Você não vê na casinha tradicional do Lean a questão do S&OP, mas é um mecanismo que hoje faz toda a diferença para você criar uma condição de prever, né, a demanda e, dentro da operação, planejar uma operação justa, né, enxuta, capaz de atender financeiramente o resultado da empresa e atender também toda a questão do mercado. Entendi. Então tem um elemento que é um elemento de poder fazer um planejamento de vendas e operações, né? Que tudo isso integrado, né, dá condições para todo mundo saber aonde que tem que atingir os seus níveis de vendas e produção, e aí todo mundo trabalha, né, em torno desse planejamento, né, Fernando? Exatamente. E é claro que o sucesso de estar bem, vamos dizer, colado, né, com o atendimento da previsão, sim, tudo isso é sustentado por todos os mecanismos, né, que a gente comentou do Lean, a questão de você trabalhar todos eles aí, a questão do Kanban, propriamente dito, se você tem condições de fazer toda a parte de um Reijunka muito bem feito para nivelar a sua produção, a questão para garantir o resultado da qualidade, a questão de Pokayoke, a questão do próprio 5S, que foi falado, enfim, todos os mecanismos que compõem, né, essa questão do Lean. Muito bem, Fernando, né? Eu tenho certeza que essa nossa conversa ela teria muito mais para avançar, né? Nós teríamos muita coisa para discutir. Nesse roteiro que a gente conduziu aqui, apareceram várias outras perguntas, né? Mas para tentar manter, né, essa discussão, né? Eu me segurei aqui também, né? Mas é uma discussão que poderia abrir aí para muitas outras conversas, né? Então, eu te agradeço imensamente, né, novamente, de ter aceito esse convite dessa conversa, né? Agradeço todo o compartilhamento de experiências que tu trouxe para cá, experiências embasadas aí em conceitos que são já conceitos firmados no mundo da gestão, né? Inclusive, eu comento, né, e já falei isso em outra oportunidade, o Fernando foi a pessoa que me apresentou o Falcone, né, há quase 20 anos atrás, né? Então, que me disse assim, Luciano, lê esse livro e bota na tua cabeceira aí, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a entender modelos de gestão, e o Fernando traz bastante, né, hoje, inclusive, nessa fala, né?
Então, Fernando, te agradeço mais uma vez por compartilhar, né, toda essa tua bagagem, todo esse conhecimento, e quem sabe numa próxima oportunidade a gente converse sobre, né, uma extensão de vários outros assuntos. Muito obrigado, Fernando. Luciano, eu agradeço a oportunidade. É uma satisfação sempre conversar contigo. Eu aprendo muito também contigo. A tua competência de fazer com que as pessoas tenham uma condição de refletir, né, sobre o que já aprendeu e o que pode ser aprendido. Então, é muito válido esse momento e, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí e sucesso sempre nesse teu projeto, nesses desafios que você se coloca, por ser uma pessoa que não se contenta com o mesmo, né? Sempre buscando a melhoria contínua, tá na tua veia, então continua sendo essa pessoa exemplar que tu és. Muito Parabéns. Obrigado, Fernando. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Até uma próxima. Um abraço. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!